O time do Salzburg, impressionante, um time que merece aqui ser destacado, né? Conseguiu uma virada maravilhosa contra a Lazio, perdeu de 4-2 em Roma, aí estava perdendo de 1-0 em casa, virou para 4-1, se classificou. Depois, contra o Olympique, perdeu de 2-0 lá na França, chegou em casa, devolveu os 2-0. Né? Então, um time que merece todo o destaque, uma equipe que brigou, foi briosa, principalmente em casa, demonstrou a sua força, né? E aí o que aconteceu? O jogo foi para a prorrogação. Logo no começo da prorrogação, teve um escanteio para o time do Salzburg e na cobrança a zaga não subiu, aí o jogador cabeceou, o goleiro teve que fazer uma defesa espetacular, o Johan Pelé. O goleiro, até o Salgueiro brincou. O Johan fez uma defesa de Pelé, né? Justificou aí o sobrenome dele, que foi uma defesa espetacular. Ali poderia ter decidido, né, a classificação a favor do Salzburg. Aí o que fez o Rudi Garcia? Imediatamente, ele tirou o Sanson, jogador de meio campo, que estava ali, não estava mal, mas também não estava fazendo muita coisa. Voltou o Luiz Gustavo para a posição dele de volante e colocou o zagueiro Rolando. O Rolando é um zagueiro de 1,90 m, né? Um cara que nasceu em Cabo Verde, tem cidadania portuguesa e que é muito bom na bola aérea, né? Então, ao perceber que o seu time tomaria ali um certo sufoco pelo alto, ele colocou o Rolando, resolveu o problema, né? O Salzburg não conseguiu mais nenhuma jogada na base de cruzamentos, né? E ainda por cima, para provar que o homem tem estrela, Maurício, adivinha quem fez o gol da classificação na prorrogação? Rolando. Então, o tal do Rudi Garcia. É aquela noite que o cara enxergou o jogo e deu certo para ele, né? Porque às vezes o cara mexe, o time afunda, mas ontem não, ele mexeu direitinho, viu, Maurício? Às vezes o treinador acerta, Lima. Nesse caso do Luiz Gustavo, eu sou crítico dele. Eu acho que é um jogador bem limitado, mas limitado ele tem que jogar na função dele, ali de volante, já recuar para quarto zagueiro. Eu acho que ele não tem esse perfil para quarto zagueiro mesmo. Ele tem que jogar como ele joga de volante. Bom, destaque aqui agora para o campeonato italiano, porque amanhã tem Juventus e Bolonha, jogo em Turim. A Juventus está a 4 pontos na frente do Napoli, né? Então a Juve joga primeiro e no domingo o Napoli recebe o Torino. O título está muito bem encaminhado, faltam 3 rodadas, né? 9 pontos em disputa. E a Juventus tem 4 pontos à frente, então se ganhar amanhã vai, né, praticamente colocar a mão em mais um escudeto. O Campeonato Português também está interessante, mas, né, chegou a viver aí momentos de drama, mas especificamente agora o Porto está numa situação bem tranquila, né, tem 5 pontos em relação ao Sporting e ao Benfica, que aparecem na segunda colocação. E nós teremos o Sporting e Benfica nesse fim de semana, quer dizer, um mata o outro, né? Se os dois não morrerem abraçados, tem mais essa ainda. Quem perder tá fora, se empatar, praticamente os dois morrem, né? Inclusive matematicamente. E aí, enquanto o Sporting e o Benfica vão se degladiar em Lisboa, no José Alvalade, o Porto recebe o Feirense, sendo que o clássico entre Sporting e Benfica vai acontecer no sábado e o Porto joga no domingo. Agora tem um detalhe, independentemente de título, esse jogo do Sporting com o Benfica é importante pela questão da Champions League, né? Quem fica em segundo lugar tem direito de disputar a Champions League, pelo menos na fase preliminar. Em Portugal só vai direto para a fase de grupos o campeão. Então, quem ficar em segundo vai disputar a fase preliminar da Champions e quem ficar em terceiro disputa a Liga Europa. Então, se não bastasse a grande rivalidade que existe entre Sporting e Benfica, tem também esse detalhe aí da Champions League para apimentar mais ainda esse jogo que é muito tradicional lá na terrinha, Maurício Rossi. Tradicional e será um jogaço. Muito, muito legal ver o Sporting também se recuperando, o Benfica, porque a gente citava já o Porto, né, dava ele o Porto como campeão há um tempo já, né, Lima? E depois a gente viu encostando o Benfica, o Sporting. Então esse é um jogo que também a gente tem que prestar muita atenção. Agora o Porto já está
tá mais tranquilo, né, Lima? Pega o Feirense e vamos aguardar, né? Vamos esperar aí mais essa rodada. Muito bem, então agora vamos virar a página. Vamos falar agora do futebol brasileiro. Ontem o Palmeiras passeou em Lima, mesmo com o time reserva, fez 3-1 no Aliança. O Verdão tem a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. E olha só que coisa agora, né, Maurício? Na última rodada, eu vou perguntar para você o que você preferiria. Se o Palmeiras ganhar do Júnior, né? O Júnior, não é Júnior, é Júnior mesmo. Que é nome em inglês, os espanhóis falam Júnior. Se o Palmeiras ganhar do Júnior de Barranquilla, ele vai ter, independentemente de qualquer outro resultado, ele vai ser o primeiro colocado no geral, e aí sempre vai decidir em casa nas outras fases da Libertadores. Porém, se o Palmeiras perder, ele vai continuar em primeiro do grupo, né? Vai ficar entre os primeiros no geral e vai eliminar o Boca Juniors. E aí, Maurício, o que você acha? O Palmeiras tem que continuar somando pontos, tem que vencer e esquecer o Boca Juniors, porque, Lima, quando você entra numa competição, você não tem que ficar, e se ele deixar o Boca e pensar lá na frente, o Boca pode eliminar o Palmeiras depois, isso é bobagem, né? Porque o Boca, por mais tradição que tem, o Palmeiras já mostrou que é mais forte, chegou lá na Argentina e ganhou, surpreendeu todo mundo, até a gente que falava um dia antes da partida do Palmeiras lá na Argentina, a gente falava que o Boca era favorito para ganhar. E o Palmeiras mostrou que já é outro time. Eu acho que tem que chegar aqui e vencer o Júnior Barranquilla e esquecer de Boca. Deixa o Boca se classificar. Bom, o presidente do TJD negou o pedido para impugnar a final do Paulistão e agora o Palmeiras promete ir até Marte, até, não sei, Saturno, onde ele puder ir para tentar levar essa história adiante, para provar que houve interferência externa na final do Campeonato Paulista de 2018. O Verdão tem um jogo difícil domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, vai ser um jogaço, e aí o Roger já deve promover o retorno dos seus principais jogadores para esta partida importantíssima para o time palmeirense. Já o Corinthians recebe o Ceará, né, na Arena Corinthians. O Carille já disse que o time está muito desgastado e por isso, né, vai poupar, vai com um misto quente domingo para a partida diante do Ceará, né, em função das viagens, aquela coisa toda. Então o Corinthians deve ter Cássio, Mantuan, Pedro Henrique ou Balbuena, Henrique, Juninho Capixaba, Gabriel, Maicon, Marquinhos Gabriel, Matheus Vital, Jadson ou Roger, que faria aí a sua estreia, e o Pedrinho, rapaz, milagre, o Pedrinho vai começar entre os titulares, Maurício Rossi. A torcida pediu aí, teve torcedora que abordou o Carille no clube, pelo amor de Deus, bota o Pedrinho, tá? Final, se bem que eu tava falando com o Zé Boquinha ontem, se ele não for titular nem do time reserva, ele vai jogar quando também, né, Maurício? Sim, mas o que eu acredito é que a parte do Pedrinho mesmo é física, né? Eu ouvi já um comentário sobre que ele tem que recuperar tudo que ele não teve na infância. Ele teve alguns problemas de saúde e hoje ele sofre essa consequência. E o que vai acontecer? Ele vai sair jogando e depois o Carille vai ter que sacá-lo, porque isso já é a parte médica que pede, Lima. Ou quero esperar para ver se o Pedrinho tem condição de jogar os 90 minutos. Será que é tanta diferença? Quando ele jogava no Júnior, ele jogava os 90 minutos. Aí, será que é tanta intensidade, tão intenso assim o jogo numa Série A de brasileiro? Isso que a gente precisa ver. Agora, o que ele tem mostrado quando entra é que ele tem que jogar. Um jogador que vai para cima, que mostra que sabe jogar, com o pezinho esquerdo pelo lado direito, gostei dele, pelo lado esquerdo gosto dele, pelo meio é um cara que resolve também. Tem que achar um lugar para ele no time. O cara ele diz que ele tem uma dúvida, porque ele acha que ou ele começa ou ele termina com o Pedrinho, né?
Só que para você ter dúvida, você tem que experimentar as duas coisas, concorda? E até agora ele só experimentou colocar o Pedrinho depois, e normalmente quando o time está na pior. Por exemplo, quando o Pedrinho entrou quarta-feira, estava perdendo, como em outros jogos. Então, ele não está dando uma chance para o moleque começar, né, e mostrar aí se tem condições e tal. E dizer que tem dúvida, você só tem dúvida entre duas coisas que já aconteceram. E a primeira hipótese não aconteceu. Então, domingo, aí a gente vai ver se realmente o Pedrinho tem ou não condições de jogar 90 minutos. Amanhã um jogaço, hein? Um jogo que já decidiu Campeonato Brasileiro, já teve mata-mata em Libertadores, que tem muita história, né? São Paulo e Atlético Mineiro. Estaremos transmitindo esse jogo na Rádio Futebol Clube e estaremos atentos também, no mesmo horário, tem o clássico em Campinas, né? O derby, Guarani e Ponte Preta. Depois de muito tempo eles voltam a se pegar aí, estavam em séries diferentes, né? E agora os dois na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Brinco de Ouro, então no mesmo horário de São Paulo e Atlético Mineiro tem o clássico em Campinas entre Guarani e Ponte Preta. O provável time do São Paulo para amanhã: Sidão, Éder Militão, Arboleda e Bruno Alves. Então, não teremos aí... não teremos. Eu ia dizer que ele não ia jogar com 3 zagueiros, mas vai, porque nessa escalação aqui, o Militão está como zagueiro. Então, o Militão, Arboleda e Bruno Alves são zagueiros. O Regis vai jogar pela direita e o Reinaldo pela esquerda, como alas. No meio de campo, Jusilei, Petros ou Lisieiro. O Lisieiro sentiu aí dores musculares no treino de hoje, passou a ser dúvida. E no ataque, Everton e Diego Souza. E o Aguirre decretou: o Diego Souza é o 9, é centroavante e é ali que eu vou jogar, vou escalar o Diego. Você acha que o professor está certo? Não, continua errado. O São Paulo é praticamente o mesmo que enfrentou o Fluminense, com exceção do Reinaldo, que volta, né, depois de uma lesão. Ele se machucou lá contra o Rosário, na Argentina, e agora volta o Reinaldo no lugar do Edmar, que jogou no Maracanã contra o Fluminense. Mas ele vai insistir com o Diego Souza de centroavante. É isso aí. Perder um jogador que tem talento no meio de campo, não enfiado ali de centroavante, tentando dar trombada. Então, é o que o Diego Souza está tentando. Não vem uma bola ali para ele dominar, ajeitar, fazer gol. Porque ele não tem esse perfil, ele não é um centroavante. Eu prefiro ver o Trellis ali. Eu também acho que o Trellis está num momento melhor que o Diego. De qualquer maneira, né, quem está no dia a dia do clube, treinando com a rapaziada, é o Aguirre. Então ele já colocou o Diego contra o Fluminense e vai colocar amanhã diante do Galo no Morumbi. No Peixe, o Rodrigo, que era dúvida, treinou e deve jogar contra o Grêmio. Parada duríssima para o time do Jair Ventura, domingo em Porto Alegre, às 7 da noite. A dúvida passou a ser o David Braz, né? O zagueiro. De qualquer maneira, é muito, muito legal, né? Saber que aquela entrada criminosa do Fusilli no Rodrigo foi mais o susto do que propriamente uma contusão grave, porque seria uma pena um menino como esse, talentoso, né? Jogando muita bola, ser quebrado aí já logo no começo da sua carreira, né, por causa de um jogador que não tem a mínima condição técnica e que admitiu depois do jogo: não, eu dei nele mesmo porque ele me deu 3 canetas. Quer dizer, é brincadeira, né? Então, e o David Braz está com um problema na panturrilha direita. E se ele não puder jogar, entra o Gustavo Henrique. Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz ou Gustavo Henrique e Dodô, Alisson, Léo Cittadini e Jean Mota, Eduardo, Sacha, Gabigol e Rodrigo é a provável formação do Santos. Antes de eu falar com o Maurício sobre o Santos, eu quero repetir aqui, né, um boletim que o Norberto Notari mandou para a gente, que já foi, inclusive, tema de um Click Time hoje, mas que é importante, né? Uma informação que está circulando e ele foi buscar. Então, eu vou reprisar, né, esse boletim do Notari falando sobre o interesse do Barcelona pelo garoto Rodrigo.
O jogador do Santos, Rodrigo, de 17 anos, é a bola da vez do mercado europeu. O jovem atleta já esteve estampado na capa dos principais jornais espanhóis mais de uma vez. A equipe que mais demonstra interesse pelo brasileiro é o Barcelona. Nesta sexta-feira, o jornal Esportes trouxe a informação de que o pai de Rodrigo esteve na região catalã para negociar ao menos a prioridade de compra dele. O jovem é visto como o sucessor de Neymar no Barça, mas também é observado atentamente por outras potências. No Brasil, o jogador é chamado de Novo Raio, uma referência ao dito popular de que um raio não cai mais de uma vez no mesmo lugar. Na torcida do Santos, isso acontece sim, e o Rodrigo é a prova após vários outros atletas de nível internacional surgidos na base do clube. Sobre o interesse do Barcelona, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, nega que exista uma negociação no momento. Sua multa gira em torno de 50 milhões de euros. Norberto Notari, da Europa, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. Eu acho, Maurício, que o mais importante nessa notícia que o Notari trouxe foi quando ele frisou o seguinte, que o pai do Rodrigo está negociando pelo menos a prioridade com o Barcelona. Ou seja, pode ser que ele não vá agora, mas que vai, né? Ah, já foi, né, Lima? Essa é a mesma situação de Vinícius Júnior, que praticamente já fechado. Isso aí não dá para o Santos segurar, não, porque... E para não ficar atrás do Real Madrid, né? O Real Madrid esses dias já anunciou que contratou o Rodrigo, mas que é o Rodrigo do Novo Horizontino, jogador que por 18 milhões de reais, saindo do Novo Horizontino, ele jogou sub-17 pelo Palmeiras, no Mundial que foi disputado na Espanha no ano passado, e aí o Real Madrid já levou. E agora o Barcelona já deve ter tudo acertado já com esse craque também. Esse Rodrigo joga muita bola. Tá bom, e a gente deve ter domingo um reencontro, né? Entre Eduardo Sacha e Luan, os dois que andaram se estranhando em Grenais, né? E o Sacha falou, eu nem quis falar muito sobre o Luan, deu a entender que não vai muito mesmo com a cara dele, e disse que com certeza, né, ele será muito agraciado pela torcida do Grêmio, por ter jogado no Inter. Você não acha? Muito. Isso aí será... O Sacha será xingado os 90 minutos. Jogando lá na Arena Grêmio, o torcedor do Grêmio não esquece, né, Lima? É a mesma coisa que um jogador, ex-jogador do Grêmio, se for jogar contra o Inter, vai acontecer a mesma coisa. O problema é que em 2016, quando o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho, o Grêmio vivia uma seca, né, de 15 anos sem títulos importantes, né? E aí, na comemoração de um dos gols, o Sacha pegou uma bandeira de escanteio e ficou dançando como se fosse uma valsa, né? Porque as meninas, né, quando fazem 15 anos, tem o baile de formatura, né? A valsa dos 15 anos, aquela coisa toda. E aí tirando o sarro do Grêmio. Quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, né, na sequência, aí foi a vez do Luan. Só que o Luan rebateu xingando, né, o Sacha, né, falando palavrão e tal, que eu não vou falar aqui. Na Libertadores ele fez a mesma coisa, lá na Argentina. Ele fez a mesma coisa. Então, quer dizer, não, os dois realmente... Não convide os dois para um happy hour, viu, Maurício? Se a gente abriu aqui falando de happy hour e tal, né? Não convide o Luan e o Eduardo Sacha para um happy hour, tá bom, Maurício? Que ele não vai dar certo. Confusão na certa ali. Ah, com certeza. Então é o seguinte, eu vou aqui para a gente finalizar, dar uma passada, né, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que com certeza vai ser importante. Só espero, Maurício, que na segunda-feira nós não estejamos aqui falando de arbitragem, que o juiz isso, que o juiz aquilo, e que bateu na mão, ele não viu, e que a bola entrou, então o juiz não viu. Eu não aguento mais, viu, Maurício? Mas eu tenho quase certeza que nós estaremos falando. Eu não sei em qual jogo vai ser, mas que vai ter, vai. Tomara, Lima. Tomara que possamos falar só de futebol e que a arbitragem faça o melhor, né? Então não são... todos são passíveis de erros, né? Mas que não sejam erros para a gente comentar. Agora, todo árbitro pode errar, né?
Então vamos lá, amanhã 19 horas, 2 jogos, São Paulo e Atlético Mineiro com transmissão da Rádio Futebol Clube e Vasco da Gama contra o América Mineiro. Vasco também, hein? Hoje invasão, confusão em São Januário. Eu não quis nem destacar isso porque eu já estou meio cheio de falar desses caras, né? Hoje aconteceram coisas lamentáveis no treino do Vasco. Eu já estou eu tô cheio de falar desse negócio de torcida invadir, querer agredir. Então não é que muita gente vai falar, você não vai falar do VAR, não vou falar. Eu não vou ficar dando ibope para esse tipo de coisa. Cansei. 11 da manhã no domingo, Corinthians e Ceará. Também com transmissão da Rádio Futebol Clube. Às 4 da tarde. Flamengo e Inter do Maracanã. Maraca vai estar lotado. A galera do Flamengo já comprou muitos ingressos aí de forma antecipada. Outro grande jogo no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo. Atlético Paranaense e Palmeiras, Vitória e Fluminense lá em Salvador, todos esses jogos às 4 da tarde. 7 da noite, Grêmio e Santos, Sport e Bahia, um clássico do Nordeste, lá na Ilha do Retiro. E fechando essa rodada, às 8 da noite da segunda-feira, Chapecoense e Paraná Clube, portanto, são os jogos desse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, né? O Guerreiro, por enquanto, pode voltar a jogar. A coisa ainda não está totalmente definida, mas por enquanto ele pode voltar a jogar. Existe uma informação de que o Palmeiras também estaria querendo o Guerreiro. Agora, se quiser, vai ter que abrir os cofres, porque, segundo o Andrés, né, o Andrés outro dia, alfinetando o time do Palmeiras, falou que, perguntaram para ele se o Guerreiro interessava para o Corinthians, ele falou, eu não tenho condições de pagar R$100 mil por jogo para um jogador. Será que é tudo isso, Maurício? Nossa senhora, jogador parado tanto tempo também, bom, mas é um grande jogador, né, Lima? E é triste ver o jogador como Guerreiro muito tempo parado assim. Agora, eu posso te garantir uma coisa, o Flamengo é o líder, não será mais no final de semana, pode ter certeza que vai perder a liderança. Por que você acha isso, Maurício? Porque pelo jogo que o Flamengo tem agora, né? Se o Flamengo ganhar, ele não depende de ninguém. Se ele ganhar do Inter, ele vai continuar na liderança, né? É que você está insinuando que o Flamengo só é líder porque jogou com Vitória, Ceará e... Qual foi o outro? América, é isso? Exatamente. E que na hora que ele... E agora ele vai pegar um time de camisa e não vai ganhar. É isso que você acha? Eu acho que o Flamengo não vence o Internacional no Maracanã. Então tá bom, vamos cobrar do Maurício na segunda-feira se o Flamengo continuará ou não na liderança do campeonato nacional. Valeu, Maurício, grande abraço, até amanhã na partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, Maurício. Um abraço, Limão, um abraço para você, um abraço ao ouvinte da Rádio Futebol Clube. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time aqui na Rádio Futebol Clube. Amanhã às 7 da noite, São Paulo e Atlético, direto do Morumbi. E também informações do Derby Campineiro pela Série B entre Guarani e Ponte Preta. Domingo, 11 da manhã, Corinthians e Ceará. Jogo que vai acontecer na Arena do Corinthians. E às 15h45 para você, um grande jogo, Barcelona e Real Madrid. Domingão, hein? Fique ligado, clássico, talvez o maior clássico do mundo, né? Neste momento, Barcelona e Real Madrid para você aqui na Rádio Futebol Clube. Grande abraço a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode ouvir quando quiser, onde estiver, através do www.radiofutebolclube.com.br, pelo celular, pelo tablet ou pelo computador. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.